Como a gente pode tornar os nossos combates do Dungeons and Dragons mais rápidos? E também, será que dragões só cospem fogo? E, bem, o que os jogadores aí das antigas pensam dos novos jogadores e dos novos sistemas de RPG? Essas aí são as perguntas que eu vou trabalhar hoje, num episódio bem legal respondendo as perguntas que vocês me fizeram. Isso porque eu coloquei lá no Instagram do Pensando RPG a caixinha de perguntas e peguei algumas das perguntas para poder trabalhar com vocês. Eu guardei várias outras também para poder trabalhar elas, para poder perguntar elas para alguns convidados que vão aparecer aí, para ter essa conversa mais direta através do podcast com vocês. E vocês podem participar olhando lá no Instagram de vez em quando eu soltar as perguntas, mas eu queria mesmo dizer para vocês participarem através do e-mail pensandorpgradio@gmail.com, sem acento, né? pensandorpgradio@gmail.com. E lá eu quero que vocês, claro, mandem as suas perguntas mais complexas, etc. Mas eu quero também que vocês mandem às vezes sugestões de temas legais pra gente explorar aqui, que podem virar o tema de um podcast inteiro. Então mandem essas participações, mandem também histórias de personagens legais que vocês criaram pra gente ler, mandem histórias de NPCs legais que vocês criaram, mandem aquelas histórias das falhas críticas que vocês tiveram, ou então de momentos épicos, que eu pretendo tentar usar o máximo dessas coisas pra ter uma relação muito legal aí com a galera que curte o podcast. Então mandem lá o e-mail e vamos para a primeira pergunta, que é como você tornar os combates do D&D mais rápidos. Bem, e aí é uma tarefa difícil, mas tem uns jeitinhos aí que a gente pode fazer. O primeiro é entender também que nem todas as batalhas, nem todos os combates são tão importantes assim. Eles são divertidos e tudo mais, mas tem alguns que você consegue ver, por exemplo, que, bom, parece que esse combate já acabou. Então você pode meio que dar uma acelerada e falar, vocês conseguiram matar eles aqui, tá bom, tudo bem. Essa é uma coisa que você pode fazer no final de alguns combatezinhos mais simples. A outra coisa, é claro, é tornar os combates mais divertidos. Deixando que role papo às vezes entre os monstros e os jogadores, porque eles podem fazer o monstro se render, podem negociar ali com o monstro ou inimigo, enfim, dá pra ter um roleplay também dentro dos combates se vocês quiserem. Mas além disso, a maioria dos RPGs mais atuais, eles têm ferramentas para você acelerar um pouco o combate se você quiser. O próprio D&D 5.0 aí você tem o dano médio. Em geral, você não precisa ficar rolando dado para os monstros. Se você quiser, você pode simplesmente aplicar o dano médio do golpe deles, que isso já vai acelerar bastante aí as batalhas que você narrar, simplesmente dando aquele dano médio e acabou. É claro que aí entra aquilo que eu disse, nas batalhas mais épicas e mais tensas, vale rolar o dado pela emoção, porque você pode tirar muito baixo e um jogador se beneficiar por causa disso, ou então rolar muito alto e um jogador se ferrar por causa disso. Então nessas batalhas que tem um peso maior, vale a pena você levar o tempo necessário, porque é muito gostoso também. Mas em outras em que a agilidade é mais importante, né? Aí você pode usar esses danos médios que eles colocam lá, que tem o dano médio sem você precisar rolar o dado, que isso já deve acelerar bastante. A outra coisa que você pode pensar é que se esses combates são muito longos e incomodam muito você, primeiro, você pode jogar outros RPGs e outros sistemas que você ache mais legais, já que um dos grandes atrativos do D&D é justamente o combate, mas você também pode fazer as suas adaptações. Por exemplo, o Critical Role, que eu gosto muito, né, um programa que faz muito sucesso lá fora, em que eles jogam o D&D, até porque a maioria deles ali são atores treinados, acho que todos são atores treinados, eles gostam muito de interpretar também, e eles estão jogando ali também para uma plateia, então você vai ver que tem bem menos combates. Quando eles têm, são aqueles que precisam acontecer, tem um peso maior e são bem caprichados. Mas o número de encontros é bem menor, então apesar de ter aquelas batalhas legais e maneiras empolgantes, geralmente elas se resumem a poucas batalhas muito legais, em vez de muitas batalhas como acontece no D&D. Mas aí você tem que entender que isso vai gerar um problema. Se você quiser fazer assim, né, com essas poucas batalhas, que nem no Critical Role e tal, você tem que entender que o jogo não foi feito para ser jogado assim, essa edição. Imagina que vão acontecer múltiplos combates até os jogadores poderem descansar de novo. Então isso faz com que eles numa masmorra ou nessa série de combates precisem poupar algumas das habilidades deles para que eles tenham essas habilidades aí ao longo daquele dia, entendeu? Isso aí vai significar que se você fizer poucos combates, eles vão poder usar todas as habilidades deles de uma vez só. E aí o resultado, bem, é que mesmo às vezes monstros muito poderosos vão ser obliterados aí pelo seu grupo de aventureiros, porque eles vão ter simplesmente habilidade demais, né, pra usar. Esse é um problema que acontece muito, então se você tiver poucos combates, você também vai ter que aprender a saber, né, a ter um feeling, vamos dizer assim, de equilibrar os combates.
E o que eu quero dizer com isso? É que provavelmente se você tiver menos combates, você vai ter que fazer com que aquela batalha que eles vão ter, aquela única batalha num dia, ou só duas, sei lá, elas vão ter que ser muito mais mortais e difíceis do que o normal. Porque se você colocar só, sei lá, um elemental de terra, que seria um combate equilibrado através da regra do jogo mesmo, do sistema, né, que o livro te dá. Se você fizer isso, aí você vai ter problema, porque seria um encontro equilibrado desde que os jogadores tivessem a noção de que normalmente eles enfrentariam múltiplos monstros e múltiplos adversários, e que por causa disso eles precisam poupar as habilidades e as magias deles. Agora, se no seu jogo acontecem muito poucos combates, eles vão saber que eles podem gastar tudo. E podendo gastar tudo, o paladino vai lá jogar todos os smites dele, o mago vai jogar umas magias bem poderosas, porque eles sabem que eles vão poder descansar depois, então a batalha acaba se tornando fácil demais. Logo, se você for ter só uma ou duas batalhas, em vez de múltiplas, como é previsto pelo sistema, o nível de dificuldade vai ter que ser bem mais alto e, como consequência, também é bem mais difícil de você controlar, é bem mais fácil de repente, todo mundo morrer. Ou, se você errar na mão, as coisas ficarem fáceis demais. Então você tem um problema aí que é difícil de regular, mas adquirindo um feeling você consegue. Então essa é outra forma de você ter combates não necessariamente mais rápidos, porque na realidade eles vão ser mais longos, mas como eles vão acontecer menos vezes, você tem um RPG mais baseado na interpretação, e essa interpretação tem como ápice aquele combate bem maneiro, bem legal, bem difícil. Então também pode funcionar de uma maneira muito legal, como acontece lá no Critical Role. Mas é bem difícil, o jogo não foi feito para isso. Então, se por algum motivo você acha muito chato o sistema de combate do D&D, vale a pena mesmo dar uma olhada em outros, ou fazer o que eu falei de usar esses atalhos de dano para acelerar, narrar um pouco mais rápido, sem tantos detalhes assim, um combate que não é tão relevante e coisas assim. Você precisa ter esse pulso narrativo, como eu falo muito. Eu acho que isso já dá algumas indicações de como acelerar o combate do D&D. E essa foi uma pergunta feita aí pelo Jefferson Ferreira, tá? Então agradeço aí, cara. E agora eu vou pra pergunta aqui do Iago. E ele pergunta se dragões só cospem fogo. E a resposta é que sim, mas ao mesmo tempo não. Brincadeira. Fazendo uma brincadeira aí com a série lá do Pensando RPG, que o pessoal diz que eu digo muito isso, mas é por aí. A ideia que eu tô querendo passar aqui é que muita gente acha que só existe o Dungeons and Dragons e etc, mas isso não é verdade, né? A gente sabe muito bem que tem muitas outras aventuras de fantasia, jogos de fantasia e tudo mais. Então, em alguns, dragões só cospem fogo, como a gente vai ver ali em Guerra dos Tronos, por exemplo. Acho que até tem lendas de dragões de gelo e coisas assim lá no mundo do Martin. Mas, pelo menos na série, a gente só viu os dragões que cuspiam fogo e aquele fogo azul lá do dragão morto-vivo. E vamos parar de falar aqui agora de Guerra dos Tronos, que eu fico deprimido com a última temporada. Mas lá, você poderia dizer que os dragões só cospem fogo? E em muitas lendas, histórias de fantasia, eles só cospem fogo? Agora, em muitos RPGs, inclusive aí o D&D e vários dos RPGs similares ao D&D, os dragões podem cuspir vários outros elementos. Tem ali o dragão azul que cospe raio, você vai ter dragões que cospem ácido. Então você tem aí uma infinidade de cusparadas de dragão ou baforadas de dragão, enfim, como você preferir chamar. E aí eu termino aqui com a pergunta do Henry Jones, ou Henry Jones, não sei exatamente a pronúncia, já que é aqui no Brasil, mas ele pergunta o que os jogadores da antiga pensam dos novos jogadores aí, desses novos sistemas, e o que eu posso dizer é que é tudo uma porcaria, os novos sistemas, esses novos jogadores, tudo preguiçoso, não quer fazer nada, quer tudo de mão beijada, tudo uma porcaria. Tá, tô brincando aí, galera. Mas a brincadeira é meio real no sentido de que, infelizmente, né, a gente tem um pessoal que é muito aí da velha guarda e diz que, meu Deus, eu jogo D&D faz 20 anos, eu jogo RPG aí faz 18 anos, então eu sei tudo o que tem pra saber, eu sou muito sinistro e todos esses jogadores novos são horrorosos. Infelizmente, a gente tem esse pessoal que se deixa levar por esse ego que é uma bobagem inacreditável. E é claro, né, que sim, todas as gerações vão ter os seus problemas. Como eu falei, o pessoal aí mais das antigas, às vezes tem esse problema de achar que tempo de jogo faz você melhor do que os outros. E claro, ao mesmo tempo, a nova geração tem alguns problemas também. Em geral, eles são mais ligados ao déficit de atenção, que é um problema sério aí que tá desenvolvendo em todas as gerações, basicamente. Mas afeta mais ainda as mais novas, né, por causa de rede social e etc. E esse déficit faz esse pessoal ser um pouco impaciente, de querer aprender logo, jogar logo, não ler nada do livro. É claro que não precisa decorar o livro inteiro. Eu sou
da escola que acha que RPG precisa ser aprendido jogando também, muito mais às vezes até do que lendo, que um bom mestre que conheça um sistema pode ajudar o pessoal a assimilar o sistema de forma mais rápida, mas tem uma galera que abusa disso aí e não lê nada ou não consegue se concentrar mesmo, então é um problema sério que tem até em função de uma questão social mesmo, de redes sociais e hábitos, etc. Então é claro, cada geração aí tem os seus problemas, mas você julgar e se achar melhor do que alguém é uma bobagem inacreditável, né? Que eu basicamente gosto muito de filosofia, e para mim o Platão é o maior filósofo de todos, e ele escrevia lá muito sobre o Sócrates, né? Que tem a famosa frase que é só sei que nada sei, que pra mim é absolutamente perfeita nesse sentido, que quanto mais na verdade você aprende sobre todas as coisas até, mais isso vale pro RPG também. Então quanto mais você aprende, você vai vendo que as coisas que você já errou, e como antes você achava que jogava muito bem, mas agora você tá vendo que já joga muito melhor do que antes, você vai vendo que na realidade você sempre tem alguma coisa pra aperfeiçoar, pra aprender, pra melhorar. Então, se você começa a entender isso, você percebe que você não tem como ficar julgando os outros ou se achar melhor do que ninguém, porque você sabe que você provavelmente tem muito a aprender também, uma infinitude aí de coisas a aprender. Então, é claro, eu não tenho como falar por todos os jogadores das antigas aí, mas um bom jogador das antigas, na minha opinião, e olha eu aí já julgando quando disse que não deveria julgar, mas assim, o pessoal, gente boa de verdade, vai entender que a galera tá começando e na verdade vai gostar, né, vai se empolgar, vai querer ensinar esse pessoal, ajudar esse pessoal a aprender e a melhorar e a jogar melhor, mais rápido, e ao mesmo tempo, pelo menos eu sou assim, se colocar numa posição também de aprender. Você vai ensinando aí os novos jogadores, a nova geração, mas vai aprendendo também com eles. Porque você sempre vai ter alguma coisa para aprender. As pessoas vão sempre ter alguma coisa nova para ensinar, uma visão nova sobre o jogo, e isso é muito legal. Já em relação aos jogos, aí já muda um pouco, porque aí você tem diversas posições, depende da pessoa, ela pode gostar muito dos jogos mais novos ou até odiar, e tudo bem. Aí você joga o que você preferir jogar, e não é à toa que você até tem o movimento aí do Old School Renaissance, que é basicamente aí uma retomada de alguns jogos mais das antigas, porque o pessoal prefere aquela pegada, aquele estilo de jogo. E o Balbi aí do Café com Dungeon, um podcast muito bom de RPG, é um dos grandes defensores desse Old School, e tudo bem, muito legal, o pessoal tá resgatando algo que eu particularmente acho muito maneiro, eu gosto muito desse estilo mais antigo de jogo, mais difícil também até. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito também dos sistemas mais novos. Tanto é que, pra mim, em termos de D&D, eu acho a quinta edição perfeita. Eu acho o sistema que tem um pouco da pegada old school com as coisas mais modernas também. Então, eu acho ele uma mistura perfeita, na minha opinião. E outros sistemas que tem por aí que eu também gosto muito. Como eu tenho falado muito de Reinos de Ferro, eu gostei demais do sistema deles. É até uma pena que ele meio que morreu, entre aspas, e vai ser ressuscitado utilizando aí o D&D 5.0. Então, infelizmente, um sistema que eu gostei muito vai acabar sendo descontinuado nesse sentido. Mas eu gosto bastante das coisas que vêm sendo soltadas. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que vale a pena você jogar múltiplos jogos que tem múltiplas propostas. Isso só vai engrandecer o seu jeito de jogar, vai melhorar você como jogador, vai fazer você melhorar como mestre também. Então, eu sou a favor de jogar múltiplos jogos desde os antigos até os mais novos. E aí você vai ter suas preferências, não tem como dizer o que os jogadores da antiga acham sobre todos os jogos. Alguns preferem jogar aquele estilo, tanto que o Old School Renaissance está aí para isso mesmo, e outros acabaram embarcando nos novos jogos, e outros, como eu, jogam os novos, jogam os velhos, e ficam aí fazendo essa mistura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu vou trazer mais programas respondendo as perguntas de vocês aqui, porque eu acho legal, e vamos que vamos, né, pessoal? Grande abraço!